And on we'll go. Salve, salve galera amiga! No ar a minha, a sua, a nossa Vovoteca TV. Hoje no formato rádio, com imagem. Matheus já jogou aí na tela até a enquete. Isso porque tivemos um pequeno probleminha técnico no estúdio. A câmera não estava funcionando direitinho e a abertura ficou dessa maneira. Vamos lá então, vou falar aqui da Loteca 993. Previsão da Caixa em R$200 mil para esse final de semana. Porém, vale salientar, a previsão para o meio da semana era de 300 mil, estão lembrado? E ao final foram pagos mais de 528 mil em prêmios. Isso serve para mostrar aquilo que a gente vinha falando, a diferença de previsão para o prêmio real. E o prêmio real quase que dobrou a previsão. Acho que ninguém vai reclamar por isso, né? Por isso, não me surpreenderia se o prêmio novamente superar essa previsão de 200 mil. Eu acho que vai superar. Falando em previsão, prêmio, o rateio do 992 foi uma grande pulverização. 1.339 apostas com 14. Prêmio em R$ 434,82. Já na faixa de 13 acertos, o 992 premiou 13.461 apostas. E o prêmio daquela meia dose de pitu, R$ 4,78. Pouco demais, mas também não deu zebra, não deu surpresa, e aí não tem jeito, né? A loteca, quando não acontece nada fora da curva, a tendência é que pulverize, e foi o que aconteceu. Aliás, o nosso jogo sugestão, caça-zebra no meio dessa multidão também. Quem foi lá no Vovoteca, copiou, seguiu, também ganhou R$ 4,78. Outra coisa legal que eu posso falar, a minha previsão é sempre maior, porque o pessoal tende a investir novamente. Todo esse pessoal que ganhou vai praticamente investir no próximo concurso, que é esse que nós vamos falar. Falando em vamos falar, Matheus, vamos começar então? Você já começou antes que o pai, né? O pai tá on agora, então vamos lá. Vamos falar da enquete que tá na tela. Nessa quinta, às 18 horas, a grande enquete Vovoteca já superando mais de 1.700 votos, vai apontando que o Atlético Mineiro, 89%, e o São Paulo, 86%, são os dois super favoritos do concurso. Além deles, mais 7 colunas indicando algum grau de favoritismo, sendo que o menor favorito seria o Avaí, que vai receber o Juventude, que acabou de ser eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo, um pouco antes que eu estava começando a gravar. O Cruzeiro é o único que representa a coluna dos visitantes com um pequeno favoritismo. O Cruzeiro acabou de se classificar na Copa do Brasil, batendo o Remo nos pênaltis. Aliás, o pessoal do Remo, põe o pé na forma, hein? Perderam o pênalti à vontade. 13 colunas azuladas mostram os resultados normais, sendo que o jogo 2, o de maior equilíbrio entre os 14, o tal jogo do triplo. Jogo 2, Rennes e Olympique de Marseille. E as perigosas surpresas, dá uma olhada aí, tá amarelinha, amarelando 10 colunas, sempre um convite para usarmos um duplo. E as mais perigosas moram na coluna do meio, a coluna do empate. Tipo, esse empate aí com 25% para Botafogo e Fortaleza. Olho nesse jogo, hein? E elas, as amáveis zebrinhas, prometem nos assombrar em 9 colunas, os 9 passos da zebra da semana. Já escolheu a sua preferida? Eu penso em cercar o Atlético Paranaense. Afinal, ele está apenas com 11%. Continue votando até às 14 horas de sábado, nos ajudando na construção dessa ferramenta essencial para a loteca brasileira. E o Matheus jogou na tela nossos 2 jogos sugestões para essa semana. E seguindo aquela tradicional, né? O sugestão moderado e o alternativo caça-zebras. Vai saber qual deles vai pontuar mais. Que tal um com 13 e outro com 14? Já ia ajudar e mexer no saldo bancário da galera. Não é isso mesmo, galera? Então vamos a uma breve análise, o que me levou a esses jogos. Lembrando, vale mais observar minha análise e pensar junto do que propriamente o meu palpite. Jogo 1,
Palmeiras e Bragantino, jogo, sugestão, duplo, 1x, alternativo, coluna 1. Sabemos do potencial do Verdão, porém, o Massa Bruta é daquelas equipes que não sentem pressão como visitante. Portanto, eu acho que o Bragantino tem potencial para complicar as pretensões do Palmeiras. Por isso, o duplo, coluna 1, coluna do meio, alternativo 1. Jogo 2, Ligue 1, França, Rennes e Olympique de Marseille. Sugestão, Rennes, coluna 1, alternativo, duplo, coluna 1 e coluna do meio. Faltando 2 rodadas, o Rennes briga em 3 frentes. Presta atenção. Ele quer manter a posição da Liga das Conferências. Ou buscar a 4ª posição, que é do Nice, que está um pouquinho acima, 2 pontos à frente. E pode até entrar na turma da Champions, já que o Marseille vem tranquilo na vice-liderança e pode não complicar o caminho do Rennes. Por isso, sugestão 1, alternativo 1x, vai que complica um pouco, não é verdade? Então vamos lá, jogo 3, Brasileirão, Ceará e Flamengo, sugestão é o Mengão, coluna 2, alternativo, duplo aberto, aquele caça-beirada perigoso, mas que pode acontecer. Sem dúvida o Flamengo é favorito, porém podemos esperar um Vozão muito focado em sair da zona da confusão. Tem time para isso, e em casa sempre endurece para todos, e numa dessa, né, ele pode encarar de frente o milionário Flamengo. Jogo 4, Brasileirão, jogo confusão aqui, Internacional e Corinthians. Sugestão, duplo, 1x, alternativo, 1 Inter. Nos últimos 10 confrontos, olha que jogo estranho, nos últimos 10 confrontos, Inter e Corinthians empataram 8 vezes. E cada um ganhou um jogo, formando aí os 10, né? Desses 8 empates, 4 foram em Porto Alegre, 4 foram em São Paulo. É equilíbrio para todo lado. Jogo dos mais complicados para o apostador, digno de triplo. Ou coragem, ou um pouco de coragem. Coluna 1 e coluna do meio, ou alternativo 1. Jogo 5, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Sugestão, coluna 1, alternativo, coluna 1. Mesmo apresentando uma queda de rendimento após 6 jogos com apenas 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, o Galo continua favorito, não só no jogo, como a ganhar posições nas próximas rodadas. E o Atlético Goianiense segue ainda em busca da primeira vitória na Série A. Aqui acho difícil ele conseguir. Jogo 6. Fluminense e Atlético Paranaense. Sugestão, duplo aberto, coluna 1 ou coluna 2. Lembra o que eu falei na enquete? Pois é, né? É uma zebra a ser caçada aqui, eu acho. Alternativo, coluna do meio. Historicamente, protagonizam bons jogos com gols e poucos empates. E embalados pelas classificações na Copa do Brasil, devem fazer um jogo bem aberto, assim como o meu duplo. Chego no jogo 7 no meio da loteca para aquele jogão. Atlético de Madrid e Sevilla. No sugestão, coluna 1. No alternativo, também coluna 1. Típico jogo que não vai exigir muito de ambos. Faltando 2 rodadas, só pode perder a 3ª posição para o próprio Sevilla, o Atlético, né? Que olha, o Sevilla, por sua vez, olha no retrovisor e vê o Betis em 5º, a 7 pontos. Ou seja, já está garantido na Champions o Sevilla. E como o jogo é no mando do Atlético de Madrid, eu estou indo com ele até pelos últimos jogos. Achei que ele está jogando bem. Apesar de ser um time meio que retranqueiro. Mas vamos confiar. Coluna 1 nos 2 jogos. Jogo 8. Villarreal recebendo Real Sociedad. Outro que eu estou indo fixo na coluna 1, no sugestão e no alternativo. Jogo por quê? Porque é o jogo da Vila, da vida do Vila. Oportunidade de se igualar em pontos com o Sociedad. Aí, ó. Na 6ª posição da Liga das Conferências. O Real, por sua vez, caso vença, pode até tirar a 5ª posição do Betis e entra na vaga de Liga Europa. Será que ele vai conseguir isso? Eu acho um jogão aqui, mas pela maior necessidade do Villarreal, mandando esse jogo, eu acho que ele vai levar os 3 pontos. Jogo 9. No jogo 9 eu tenho São Paulo e Cuiabá. São Paulo é um dos super favoritos do concurso. Sugestão, estou indo com ele na coluna 1, alternativo também estou indo com ele na coluna 1. Isso mesmo respeitando a força de visitante do Cuiabá, que aliás, enfrentou o tricolor 3 vezes. Sabe o que aconteceu nas 3 oportunidades?
3 empates. Ninguém é de ninguém ainda nesse confronto. Vejo aqui o São Paulo ganhando um bom padrão, né, de jogo, e vem mantendo o bom desempenho dentro do Morumbi. Como mandante, é um time difícil de ser batido. Eu acredito que vai vencer. Então, tricolor e tricolor. Jogo 10, Náutico e Cruzeiro. Sugestão, empate. Tem gente que tem medo de empate seco, hein? É bom rever isso aí. Não tem concurso que o empate não apareça. Aliás, o jogo começa sempre empatado, né? Se começasse e terminasse e valesse o resultado, todos os jogos terminando, tudo empatado em 3, 4 minutos, 14 coluna do meio, não é o que acontece, é evidente. Então, Náutico e Cruzeiro, sugestão coluna do meio, alternativo coluna 2. O Cruzeiro, como eu falei na abertura, acabou de se classificar na Copa do Brasil. E diferente do ano passado, eu tô vendo a Raposa, parece que enfim, né, aprendeu a disputar a cascuda Série B. E vem fazendo jogos mais objetivos. Tem que ser assim na Série B. Nada de frescura. O negócio é pontuar. E sabe que pontuar é preciso. Já o Timbu, ainda buscando um melhor padrão, vai tentar reverter o pequeno favoritismo mineiro. Vejo o equilíbrio aqui. Na casa do Timbu, o Cruzeiro tá aí melhorando, então tá aí esse equilíbrio que me levou a esse empate. E no alternativo, eu vou ficar com a Raposa coluna 2. Jogo 11, Botafogo do Rio e Fortaleza. Olha eu arriscando de novo. Sugestão, empate. Alternativo, duplo aberto. Quer dizer, se eu acertar num, automaticamente eu errei no outro, né? Tem isso também. Esse é o risco de você fazer 2 jogos. Mas o que interessa é que um, pelo menos, chegue aos 14. O Botafogo vem evoluindo e pode, enfim, ganhar a primeira em casa, onde obteve apenas um empate e perdeu também uma vez. Ou seja, 7 dos seus 8 pontos que ele tem até o momento foram conquistados fora do Rio de Janeiro. Ou seja, tá procurando uma forma de jogar melhor. Ele tá com uma forma de jogar melhor como visitante do que como mandante. Talvez aí uma oportunidade, né, do Fortaleza começar a sair da lanterna. Vejo possibilidade que pode encaixar, né, a possibilidade do tricolor cearense é que ele pode encaixar um ou outro bom contra-ataque e acabar matando esse jogo. Por isso esse duplo aberto no alternativo, mas mantendo o equilíbrio no sugestão coluna do meio. Jogo 12. Coritiba e América, sugestão duplo, coluna 1 e coluna do meio, alternativo coluna 1. O Coxa quer e precisa manter o 100% de aproveitamento em casa, onde fez e venceu 2 jogos. Porém, o Cascudo Coelho vai se esforçar muito para se manter no G4. Outro bom jogo do final de semana. Sem nenhuma coluna apresentando confiança 100%. Então, quando o jogo é assim, nos resta ir na pura fé. Jogo 13, Avaí e Juventude. Seco, Avaí coluna 1 no sugestão. Alternativo duplo aberto, 1-2, o Caçabeirada de novo em campo. O Avaí engatou uma quinta marcha e começou voando o Brasileirão. Terceiro, 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 100% dentro da ressacada. 3 jogos, 3 vitórias. 6 gol pró, 3 gol contra. Mandando bem o Avaí, hein? Pega um Juventude que na contramão segue sem vencer, após 5 jogos, com 3 empates e 2 derrotas. Mas no papel, eu acho que são elencos até equivalentes. Eles não são muito diferentes. E aí, pode morar o perigo, e aí pode acontecer qualquer coisa, só espero que não aconteça o empate, afinal, eu não marquei nem no sugestão, nem no alternativo. Jogo 14, fechando, Goiás e Santos. Sugestão, coluna 1 e coluna do meio. Alternativo, coluna do meio e coluna 2. Dá pra perceber que eu acho que vai empatar, né? A grande verdade é que o jovem elenco do Peixe começou desacreditado, porém dentro de campo vem mostrando muita competência. Tanto que caso vença e o Timão perca lá pro Inter, é o Santos que assume a ponta da tabela. Já o Goiás precisa melhorar no quesito mandante. 2 jogos em casa e 2 empates. Porém, vale destacar que ele empatou 2 jogos em casa, mas sabe contra quem? Contra 2 bichos papões. 1-1 com o Palmeiras e 2-2 com o Atlético Mineiro, Galo. Me parece que a primeira vitória está a caminho, por isso, minha sugestão, coluna 1 e coluna do meio, ou alternativo, coluna do meio e coluna 2. É isso aí, galera.
continue nos visitando lá no vovoteca.com. Nos visitem também no Lotequeiros BR, no vovoteca.com, para conferir aquelas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar. E no Lotequeiros BR, para ler as análises escritas do trio de jovens lotequeiros, Matheus, Paulinho e Nicolas. É isso aí, fiquem com Deus, um excelente mesmo 993. Esse não vai pulverizar, você vai ganhar e vai ganhar uma boladinha legal. Eu acredito, acredite sempre, e que Deus continue nos abençoando em nossas vidas e principalmente em nossos lares. Amém.